Olá! Então agora o módulo 2 nós vamos falar sobre a diferença entre o novo mundo e o velho mundo. Então é assim que o mundo do vinho, né, o vinho como um todo, é dividido em grande modo. O velho mundo e o novo mundo. O velho mundo, a gente está falando de países da Europa, tá? Os precursores do vinho, quem começou a trabalhar com vinho, a produzir, a tomar e a trazer essa bebida para dentro de casa mesmo. E o novo mundo são os países fora da Europa, como um todo, tá? Então a gente entra aí, vamos fazer a divisão agora, dar os nomes aí aos países, tá? Novo mundo, a gente está falando de Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Chile, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, são países do Novo Mundo, tá? Países que são fora da Europa e que têm grande apelo aí no mundo do vinho. E o Brasil também, claro, agora correndo por fora e se engajando muito mais nesse meio, tá certo? O velho mundo são os precursores, são quem começou, foi onde os primeiros testes foram feitos e foram criadas suas primeiras regras nesse meio, tá? Então, quem são os famosos aí do vinho da Europa? Né? Quem começou a usar isso de forma realmente como um negócio e como um estilo de vida. Eu gosto de falar dessa forma, porque o vinho muitas vezes é um estilo de vida, não é só uma bebida. E na Europa, quem veio com isso tudo aí para o vinho foi França, Espanha, Itália, Alemanha, Portugal, né, Áustria, a gente pega Bulgária, até Hungria, que são menos conhecidos, mas muito valiosos aí na história do vinho, tá? Então tem muita coisa bacana. E dali, muitas regras, muitas histórias mesmo assim que começaram, tá? Qual que é a principal diferença, disso? Por que a nomenclatura é diferente, né? Velho mundo e novo mundo. Por que tem essa forma aí de se falar e de se chamar esses países? A principal diferença que eu vejo, tá? E que eu queria contar para vocês, o velho mundo ele é muito ligado à tradição e controle. Então os vinhos do velho mundo, a gente sabe como vão ser. Porque eles têm uma rigorosa forma de controle para a produção em determinadas regiões, né, mais famosas, ou porque a tradição diz que tem que ser feito daquela forma, a tradição diz que é para plantar aquela uva, né? Então, por exemplo, a Toscana, que eu comentei na aula anterior, que a principal uva deles é a Sangiovese. Tu vai lá e tu vai encontrar a Sangiovese. E é por isso que muitas vezes no rótulo dos vinhos do velho mundo não vem escrito a uva, vem escrito a região. Se eu vejo um rótulo que está escrito Toscana, na Itália, né, um vinho italiano da Toscana, e não está escrito a uva, eu já sei que provavelmente aquele vinho lá é uma uva Sangiovese. Principal grande diferença, assim, né? A tradição, o estilo, as regras que tem no velho mundo. No novo mundo, então, é o contrário. O novo mundo é pautado pela inovação, tá? Então, a inovação do vinho acontece muito no novo mundo. É dali que vem coisas novas, novidades, estilos diferentes, porque eles não estão amarrados à tradição. A gente tem menos história, tem menos tempo produzindo vinho. E aí, dessa forma, faz com que a gente possa testar uma uva francesa com uma uva italiana, uma uva francesa com uma uva alemã, e que muitas vezes lá a gente não vai ver isso acontecer porque não é da tradição, então não pode ser feito, vamos dizer assim, né? É menos rígido o novo mundo e faz com que esses testes se difundam aqui e voltem para lá como algo famoso, algo bacana que ganhou notoriedade, ganhou nome por aqui. Um grande exemplo, foi o que eu comentei para vocês já no início também, é a uva Malbec, que ela é super famosa aqui na região, na Argentina ou no Brasil, consome muito Malbec como varietal. Mas essa história começou no início da década de 90, 91, quando a família Catena resolveu produzir vinho, viu o que tinha e elas tinham, das cepas que elas trouxeram da Europa, eles tinham a uva Malbec. E como a gente não tem história, né, não precisa dizer, pô, na Argentina tem que ser tal uva. Naquela época não existia isso. Na Argentina, se é um vinho da Argentina, vai ser Sangiovese, como da Toscana. Isso não existia. Então ele podia testar qual uva ele quisesse. Ele testou a Malbec como varietal, porque ele não tinha uma variedade muito grande para fazer blend. Então ele fez um vinho de uma uva só, Malbec, certo? Então, na Toscana, como eu falei, não precisava dizer no rótulo, porque se é da Toscana, eu sei que é um Sangiovese, ou muito provavelmente vai ser um Sangiovese. Aqui na Argentina não tinha isso.
Então o que foi feito? Vamos escrever no rótulo, porque ninguém sabe senão o que vai estar tomando. A gente está no novo mundo, é uma inovação. Aí botaram lá no rótulo Malbec. Isso começou primeiro nos Estados Unidos, né, na década de 50, 60. Trouxeram uvas da Itália, da França para lá. E como não tinha histórico, eles começaram a botar no rótulo. Agora você vai estar tomando um Malbec, aqui do Napa Valley, por exemplo. Agora você está tomando um Pinot Noir do Napa Valley. Agora você está tomando um Chardonnay do Napa Valley. Porque tinha que dizer, todas eram da mesma região e a variedade era maior e rotativa entre os países da Europa. Então, essa é uma grande diferença e algo bem importante até de saber, entender, né, que muita gente foge de algum vinho europeu porque não está escrito a uva na região, no rótulo, mas ele não está escrito porque a região já indica qual que é a uva. Então, você tem que pesquisar qual é a principal uva daquela região que você vai descobrir qual que é a uva daquele vinho, tá certo? E isso é uma coisa também para a gente desapegar muitas vezes. A gente toma vinho querendo saber a uva, mas a gente tem que saber que a região dita o vinho. Porque a uva, se eu pegar, como eu falei, o Cabernet Sauvignon, né, e ela produz vinhos em várias regiões, mas determinada região ela vai ser um sabor, determinada região com outro clima, na outra geografia vai ser outro sabor, e aí a gente vamos ter vinhos diferentes com a mesma uva. Por isso é muito legal tentar começar a se apegar à região e não à uva. Uma coisa no vinho que eu sempre falo também é que não existe regra, não existe verdade absoluta, né? Uma safra é um jeito, na outra safra de outra, uma uva numa região é um vinho, na outra região é outro vinho. Eu, por exemplo, nunca falo, eu não gosto de determinada uva, não gosto de determinada região. Por quê? Porque eu não gostei ou não me adaptei àquele vinho que eu tomei, aquele rótulo. E que pode ser que no próximo momento eu vá gostar dele. Então, se apeguem mais à região, aos estilos, porque o vinho ele é mutável, né? Uma uva ela não vai ser agradável para o seu paladar aqui do Brasil, mas vai ser agradável do Uruguai, por exemplo, né? Tem que ficar muito, muito claro essa diferença aí. E o Novo Mundo trouxe muito isso, essas experiências, esses testes, né, para o mundo do vinho. Inclusive, inovando não só em produção, mas em estilo de armazenamento, estilos de garrafa, estilos de fechamento de garrafa, como o scroll cap, que é de rosca, por exemplo, né? No Velho Mundo, além da tradição, né, o controle é muito significativo lá. Existem várias regras para se produzir um vinho em algumas regiões, tá? Por exemplo, na região do Chianti, na Toscana, que para fazer um vinho e ele ter o DOC, que é uma denominação de origem controlada, ele precisa seguir determinadas regras, como a variedade da uva escolhida, o tempo em barril de carvalho, o jeito que foi processado e produzido aquele vinho, o blend que foi feito, se for o caso de alguma coisa de blend, tá? Então tudo isso vai permear a produção daquele vinho, daquela região, e existe uma qualificação bem rígida com testes de laboratório, enfim, feitos por institutos que dão esse selo. Passando em todos os níveis e todos os quesitos, o vinho vai ganhar o selo do Galo Rosso, por exemplo, o Galo Nero, por exemplo, no Chianti, e aí ele vai poder ser chamado de Chianti clássico, né? Isso acontece também com vinhos de Bordeaux, com vinhos da Borgonha também. Isso acontece na Espanha, bem forte, na região de Rioja, tá? Onde eles determinam o estilo da uva, o tempo de barrica que vai ter, em detrimento desse formato de produção, eles vão classificar se o vinho é um criança, um reserva, um gran reserva, e isso tudo é realmente muito fiscalizado e funciona. Então, tem muito controle na Europa, por isso até não tem tanta inovação, né? A inovação, ela pede que fuja um pouquinho do controle. Normalmente se inova mais dessa forma. E aí a inovação ficou para o Novo Mundo, como eu já tinha falado, né? A Europa tem a tradição e eles prezam por isso, e não é um demérito, nem algo a ser vangloriado, é o estilo daquela região. Então tem que ficar bem claro que você não vai encontrar alguma coisa muito diferente, um vinho, como eu falei, o Touriga Nacional é uva de Portugal, tá? Não vai encontrar um vinho com uma uva Touriga Nacional na Itália, porque eles não querem levar para lá, porque eles querem fazer o vinho do jeito deles. E você vai encontrar a uva Touriga Nacional aqui no Brasil, porque a gente quer testar, a gente ainda está inovando, a gente está conhecendo nossa terra. E aí faz com que a gente tenha vinhos surpreendentes, diferentes, vindos da mesma uva, por exemplo, tá? Fica bem claro esse detalhe, cada região, cada estilo, cada produtor sabe o que vai fazer
e decide como vai desenhar o vinho. É uma alquimia. E a gente no Novo Mundo tem crescido muito e por isso tem crescido muito o consumo aqui no Brasil também e aqui na América do Sul e nos Estados Unidos. O Novo Mundo tem evoluído bastante no consumo. Falando de consumo, só para vocês terem uma ideia, a gente no Brasil consome de 1,8 a 2 litros de vinho por ano, por pessoa, per capita. Ou seja, por ano, esse dado indica que eu tomo 2 garrafas e meia de vinho por ano. Tem grande chance de eu ter tomado isso essa semana, tá? Então eu estou ajudando para subir esse número, não sei vocês. E na Europa, em Portugal, por exemplo, o consumo per capita é de 50 litros por ano de vinho. Então eles são muito mais maduros no consumo de vinho, entendem isso como uma realidade, como uma economia do país e uma história do país, com a tradição deles, e a gente não tem isso. Por quê? Primeiro porque a gente ainda não consome, não é um país consumidor. O Novo Mundo está consumindo agora cada vez mais, mas ainda a gente está muito atrás da Europa, como Portugal, Itália, França e Espanha. Basicamente, o que eu queria contar para vocês sobre a diferença desses 2 grandes blocos é isso aí. Um adendo que eu gosto de fazer é quando os vinhos imigrantes europeus vieram para cá e povoaram a Argentina, o Brasil, vamos falar do Brasil um pouquinho para estar mais próximo da gente, é mais fácil da gente entender. Eles vieram para cá, não vieram com as uvas principais deles, obviamente, vieram com uvas mais simples. E o que seria a uva mais simples? Aí entra a grande diferença. Quando a gente fala vinho, na minha cabeça eu penso vinho fino, mas a gente fala vinho, tem o vinho de mesa e o vinho fino. No Brasil, o que diferencia isso? Vinho de mesa é feito com uvas Vitis América, que é uva Isabel, uva Bordeaux, uva Niagara, essas uvas que são vendidas aí, vinhos de garrafão, como a gente conhece, vinhos mais simples, Muitas vezes vinho suave, são feitos com essa uva. E o vinho fino, então, feito com Vitis vinifera. A Vitis vinifera, aí sim, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Sangiovese, as uvas que a gente conhece um pouco mais, tá certo? Como que vem nos rótulos dos vinhos aí, normalmente, tá? Isso é mais uma diferença, então, para o Novo Mundo, para o Velho Mundo, porque na Europa, vinho de mesa também é com Vitis vinífera. Eles não produzem vinho com Vitis América para revenda, tá? Então vai ter muito vinho de mesa, que a gente vai ver um vinho português, por exemplo, vinho de mesa. No Brasil ser feito com uva Isabel, a gente não pode linkar que lá é também. Lá não, lá é feito com a uva, por exemplo, Touriga Nacional, a uva Aragonês, que são uvas portuguesas, vitivinífera, tá certo? Vamos recapitular. O Novo Mundo tem a diferença entre vinho fino e vinho de mesa, separando os estilos de uva, Vitis vinífera e Vitis América. Na Europa, vinho fino e vinho de mesa, ambos feitos com Vitis vinífera, tá certo? Então é isso aí, obrigado e vamos para o próximo módulo agora.